Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está me assistindo da região Nordeste, da região Sudeste, qualquer região do país e também está nos assistindo de outro país. É uma alegria. Mande esse vídeo para o máximo de pessoas. Compartilhe, poste nas suas redes sociais, nos ajude a levar o brilhantismo das pessoas da região dos Cocais, das pessoas do Maranhão, do Piauí, de todos os nossos convidados que nos dão a honra de batermos um papo sobre algum tema relevante para a sociedade. Falando nisso, hoje eu estou muito feliz. Por que eu estou feliz? Porque eu estou trazendo para o nosso podcast alguém de fora da cidade de Caxias. Nós estamos focados em trazer muitos caxienses e mostrar a capacidade de todos os caxienses. Porém, as pessoas de outras cidades também merecem estar conosco aqui. E eu estou hoje com uma pessoa de uma cidade que eu gosto muito, a cidade de Coelho Neto, uma cidade que me abriu portas no começo da minha carreira, há 15 anos atrás. Foi um lugar onde eu pude advogar para muitos cidadãos. E hoje eu estou trazendo uma figura muito conhecida, tanto em Coelho Neto, como em Caxias, como em Duque, em toda a região próxima ali da cidade de Coelho Neto. Hoje eu estou com meu querido amigo, advogado, doutor Jardel Celes. Meu amigo, é um prazer ter Igualmente. você aqui. Hoje nós vamos conversar muito e eu gostaria de começar pedindo que você dissesse para os nossos telespectadores quem é você. Para o Jardel, quem é o Jardel? Essa pergunta eu também respondo igual aos colegas, né? Uma pergunta muito difícil da gente se definir, né? Mas o Jardel Celes é uma pessoa que que tinha um sonho de ser médico, né? Antigamente. E aí a gente fez um curso técnico de enfermagem. Depois a gente passou a cursar o curso superior de enfermagem. E em Teresina. Posteriormente, a gente veio terminar na Universidade Estadual do Maranhão, aqui em Caxias, na UEMA, onde eu tenho muitos amigos, onde você diz mesmo que a gente é conhecido. Eu acho que em quase mais de 10 anos não tem quem um aluno de enfermagem da UEMA que não estudou comigo, que não me conhece, né? Eu me lembro que o saudoso professor Rossi disse: "Ó, eu vou te jubilar, né? Eu vou te jubilar." E acabei me encontrando no direito, né? Sempre eu tinha vários amigos, como a Bíblia diz a questão do meio, né? Nós tínhamos um grupo lá em Teresina de pessoas que faziam praticamente dois cursos: direito e odonto, direito e enfermagem, direito e medicina, direito e radiologia, sempre um curso atrelado à saúde. Todos tinham o objetivo de ser médico, mas só um conseguiu galgar e tudo. E porventura, hoje, ele é médico, mas ele está tendo mais sucesso na advocacia. Acho que, como professor desse, foi marcante. Eu acho que é importante. Assim, dos poucos professores, eu acho que você é por unanimidade, é aquele professor que torce realmente, de fato, pelo sucesso do aluno. E aí a gente veio cursar direito na FAI, na época das épocas áureas, né? Foi muito bom, ter boas Tempo lembranças. bom, viu? Fico triste quando eu passo e vejo aquela estrutura Pois ali, é, rapaz, eu né? fico triste. Ontem eu passei por lá e digo, poxa, que tristeza, cara. E aí, doutor Frank, a gente evoluiu no direito, a gente se encontrou, se realizou profissionalmente, financeiramente, e estou muito feliz, né? Como advogado, adoro a possibilidade de conhecer pessoas na região. E como você disse, aqui em Caxias eu tenho muitos amigos, muitos clientes. A gente já trabalha há muitos anos, quase que a gente mora aqui. Agora há pouco eu soube que o Igor da Imobiliária Novo Lar, né? A gente até chegou a comprar alguns terrenos aqui em Caxias, pensando em vir morar ou e até outros em fazer um investimento, tá? Mas não deu certo. Me defino também como empreendedor, é outra paixão minha. Minha família é comerciante há 35 anos, eu acho que eu herdei isso da minha mãe. Perseverança, resiliência, né? A capacidade de se reinventar. A gente tem que ter isso no comércio, né? E tem que gostar. Um empresário ele tem que ser advogado, ele tem que ser contador, ele tem que ser publicitário, ele tem que ser administrador, ou seja, ele tem que ter a capacidade de ter uma visão ampla. E a gente gosta disso. Hoje existem as doenças, né, que as Psicossociais. psicossociais. Vamos dizer que o empresário é um pouco de tudo, TDAH, TOD, ele é hiperativo, né?
quem vai mexer com o negócio, E se ele não for, ele tá morto. ele tá morto. Ele vai se complicar. Então, aí a gente evoluiu, hoje a gente está satisfeito, e aí a gente vê ao longo do tempo empreendendo, né? Tanto que esse lado empreendedor meu também é muito forte. Eu montei meu escritório no segundo período da faculdade. A gente trabalhava com serviços administrativos, né? Que não, Não impedem, não né? impedem, né? A competência. E na época eu chamei um colega advogado, posteriormente essa colega advogada assumiu o lugar dele e a gente trabalhou aqui na região. Meu raio de atuação forte é Caxias, Buriti, Timon, Coelho Neto, Parcelar, Afonso Cunha. Onde a gente faz um trabalho há muitos anos, em especial no direito previdenciário, no direito do consumidor, que é na parte bancária. E agora a gente está atuando no tributário, né? A gente fizemos um novo empreendimento em Coelho Neto, aí a gente pagando juro demais, e eu disse, meu Deus do céu, isso aí, chamei meu contador, isso aí está errado. E aí a gente começou a despertar a questão do direito tributário, né? Que tem pouco profissional na região, Temos né? pouco profissional. Por que que nós temos pouco profissional? É um direito complexo, é um direito que o empresário ele tem que ter uma certa confiança em você, para que você possa fazer um diagnóstico, né? O nosso diagnóstico é gratuito, mas a pessoa tem medo, né? Às vezes o próprio contador, que é a pessoa da confiança dele, é, não Pede conhece, para não mexer. pede para não Tem muitos que dizem, não, mexer, não mexe. mexe, que vai achar. E o diagnóstico é uma coisa simples. Você paga um tributo a mais, e é devido à devolução. E o governo federal diz o seguinte: tudo bem, eu concordo contigo, agora tu não pediu, eu não te dou, né? O Estado, eu tenho, e o meu pensamento é esse, aí também eu sou uma pessoa, me considero um social liberal, né? Eu acho que o Estado é necessário, mas ele tinha que ser um Estado mínimo, focado em políticas de saúde, educação, segurança somente, assistência social, Eu quero debater contigo sobre né? isso. Eu estava procurando uma pessoa para conversar sobre isso. Mas vamos lá, Vamos seguir, vamos né? seguir. E aí, esse meu descontentamento com o Estado me fez, eu digo, eu vou defender os colegas, porque a classe empresarial, ela é muito taxada como ladrão, explorador. E quem explora, eu entendo que é o governo, a máquina pública enche. Quem são explorados é o consumidor, é o empresário. Um consumidor que ele é bitributado todo tempo, ele é tributado lá, começa do imposto de renda, ele é tributado, aí ele vai para o consumo quando ele vai comer tomar um café, ir na padaria, fazer o lanche, abastecer o carro. Aí ele é tributado novamente no consumo. E o que é mais lamentável é que quem é rico não faz diferença. É. Quem é classe média, esse sofre Sofre mais muito, do que todo mundo, né? só mais do que o pobre. É, mais do que o pobre. E Sofre. o pobre, coitado, que está lutando para sobreviver, ele pega toda a renda dele e ele investe no consumo, ou seja, na Comida. comida e no básico, na energia. Então ele não vê muita perspectiva. Então o Estado, dessa parte, ele é cruel. E aí a gente precisa mostrar alternativas para a classe empresarial para recuperar os créditos tributários, até para o empresário entender. Tem muito empresário que não entende tributação, tem negócios há anos e ele E não não sabe, está entende, não pagando entende. imposto. Muitas vezes o contador só faz o básico. Por quê? Porque ou é o acordado com o empresário, ou ele não, o valor que é pago para o Não contador que compensa, ele faz não essa, compensa, ele faz uma, uma uma análise aprofundada. aprofundada, né? Então, o empresariado ele é penalizado nisso, porque ele sem dificuldade de pagar um valor para um profissional maior, para ele ter um olhar melhor, um diagnóstico melhor, né? E vira um ciclo, né? Vicioso, maldoso, que prejudica toda a sociedade. E aí, visando isso, a gente já há meses a gente vem trabalhando, né? E aí, como você sabe, a gente aprende fazendo. O empreendedor, muita gente não prospera na vida por medo, né? Tem pessoas extremamente inteligentes, extremamente capazes, mas ela é medrosa. É E verdade. ela nunca vai prosperar. Vai não. Eu digo muito, você é um exemplo de vida para mim. Eu acho Obrigado. que Caxias lhe conhece a sua história, quem não conhece, eu acho que o Neto vai conhecer. O doutor Frank veio do zero, de uma família humilde, hoje é mestre, logo logo doutor, funcionário público, professor da UESP, tem um currículo invejável, empresário, empreendedor, tem que parabéns pelo esse empreendimento que Obrigado. maravilhoso. Está dando oportunidade para jovens advogados, jovens contadores que ainda não têm estrutura para poder ter o seu escritório próprio. E aí o empreendedorismo faz isso, ele gera riqueza, ele gera renda, ele gera oportunidade, ele gera facilidade.
E meu desejo é que a população entenda isso, que quem é o vilão é a classe política, é o Estado, é o governo, não o trabalhador e muito menos o empresário. Cara, incrível, cara. Eu falo isso constantemente e é difícil eu ver alguém que vê o que eu tô vendo, né? Há uma demonização do empresário e há uma demonização do empregado. E quando eu estou como advogado e eu vejo o empresário falando mal de empregado, empregado falando mal de empresário, eu digo, poxa, se eu pego um salário aqui de 1.518, o Estado ganha R$ 400 ali, brincando. Estou fazendo uma conta aqui simples. R$ 400 o Estado ganha. Nenhuma relação que ele em nada contribuiu, Hum. né? Só tributação, dois benefícios, dois tributos com natureza de contribuição social que eu estou falando, de INSS e FGTS. E aí eu quero aproveitar esse tempo para lhe perguntar o seguinte: você está vendo aí essa farra, né, do dinheiro dos velhinhos, né? Aí eu lhe pergunto, como você colocou que trabalha com previdenciário e tributário, a previdência vai quebrar ou não vai quebrar? Vai superar mais essa onda de fraude? Como é que você vê e que solução você apresenta aí para tentar resolver esse problema? O que que o Pronto. cidadão tem que fazer? Tanto o idoso, o que que tem para o idoso ainda, que levaram boa parte do dinheiro dele? E aquele que é mais jovem, que está na casa dos 20, ou dos 30, dos 40, tem alguma salvação? Como é que você vê isso enquanto advogado tributarista e previdenciarista? Doutor Frank, você quer escutar a verdade? Não, pode arrochar a Olha, verdade, então eu vou gente, falar a verdade já já. eu sou um entusiasta do direito previdenciário e tributário, porque ambos estão correlacionados. A visão, né, eu vejo com muita negatividade. Vamos lá. Hoje, com a tecnologia, né, a realidade aqui da nossa região, vamos falar aqui hoje. Hoje, você para entrar com processo de aposentadoria, pensão por morte, hoje existe uma inteligência artificial, hoje tem 10 milhões de processos parados em todo o Brasil, 10 milhões. Agora, o governo federal baixou, que na época do governo Bolsonaro baixou, e vai dar um bônus que o servidor do INSS pode ganhar até R$ 17.000 para tentar desafogar essa fila. Então, hoje, em média, um processo administrativo está demorando 90 dias para ser deferido ou indeferido. E muitas vezes está sendo indeferido, mesmo com todas as provas e tudo, e a pessoa tem que ir ao Poder Judiciário. Aí você vem para Caxias, para a Vara Federal de Caxias. No acervo de Caxias tem mais de 4.000 processos. Nós temos um juiz, né, para despachar esses processos. Nós não temos um juiz substituto. Nós temos falta de pessoal. Então, quando eu comecei a advogar, e antes de eu advogar, um processo aqui na Justiça Federal, ele finalizava para audiência e tudo, dentro de 4 meses. Depois foi para 6, depois foi para 8. E hoje, para você ter o direito de uma audiência, ele está demorando em média 1 ano e meio, chega até 2 anos, É mesmo, né? Jadeu? Aqui em Caxias. Aqui em Caxias, né? Que é responsável por 44 municípios aqui da região, englobando aqui que é Um juiz, um juiz, sendo meu que Deus. há muito tempo, fora e outra, fica sem juiz. Então, os juízes estão sobrecarregados, os servidores estão estressados, e quem sofre com isso é o povo. É É o o povo. aposentado, é o pensionista que precisa do benefício, né? Às vezes eu já vi juízes irritadíssimos na hora. Poxa, esse processo é um absurdo, não era para ter chegado aqui. Processo todo instruído. Aí aonde é que a gente vai ver? Quando a gente é estudioso, a gente vai entender que é a questão financeira. Você ter o direito, mas as pessoas esquecem que não tem almoço grátis. As pessoas pensam que o dinheiro cai do céu, existe lá uma árvore, Uhum. ou imprimir dinheiro, tem uma maquinazinha do governo que imprime dinheiro. Não, alguém tem que pagar a Tem que conta, pagar a conta. né? E o que que Dinheiro. acontece hoje, a realidade, isso aqui, os processos estão demorando muito, estão sendo deferidos, quando o juiz concede, existe geralmente retroativos, que é os RPV, e esses RPVs estão demorando 3 a 4 até 5 anos É mesmo, cara. para Rapaz. o pensionista ou o aposentado receber. Houve algumas melhorias, por exemplo, hoje o salário maternidade, que existe uma dificuldade. Hoje basta ter uma contribuição, para maiores informações nos procure um advogado da sua confiança, né? Pronto. E hoje o BPC também está muito forte e eu vejo com muita preocupação. Por quê? Com essa crise financeira que o nosso país vive, muitas pessoas estão trabalhando na informalidade. Ou no comércio local, as pessoas estão pedindo para não assinar a carteira. E isso dá um prejuízo social. A pessoa fica desprotegida, a previdência social não é alimentada, né, com as contribuições
lá, e as pessoas chegam no tempo de aposentar, ela não tem, aí ela vai para o BPC, né? Por ela estar doente, por ela já ter mais de Idade. 65 anos, e aí vai virar um ciclo vicioso que vai ficar insustentável. E eu, Recentemente, o presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, deu uma entrevista na revista Veja, e em vários meios de comunicação, e estima-se que daqui a 2045 a Previdência vai quebrar, ou seja, nós estamos em 2025, menos de 20 anos. Nós vamos chegar lá, ou seja, nós não vamos nem estar aposentado ainda. ele está aposentado. Atualmente, o governo federal já tem feito várias medidas populares, né, questões políticas para se reeleger, e já deu a declaração que a Previdência também está complicada. O que eu vejo? Nós vamos ter eleição no outro ano. Se o atual presidente for para a reeleição ou o candidato dele se eleger, vai ser aprovada uma reforma para aumentar para 72 anos. Ou seja, praticamente vai ser um mecanismo que quase ninguém vai se aposentar. Exato. O novo, se ele perder o novo governo, ele também vai ter esse desafio, Do jeito que né? o Bolsonaro também. Acho que foi o Temer ou foi o Bolsonaro que implementou a última reforma? Foi o O Bolsonaro. Bolsonaro. Foi a emenda constitucional 103, né, de 2019, aonde fez regras de transição, aumentou o sistema de pontos, a idade, tudo. Ele jogou minha Previdência 3, 4 anos para frente. Mas eu não estou demonizando aqui o Bolsonaro ou isentando o Lula. Gente, entenda, o problema vai além de Bolsonaro e de Lula. O problema é que esse sistema, da maneira como ele funciona, ele está errado. Tá errado. Ó, deixa eu explicar. Gente, o sistema previdenciário brasileiro ele é uma pirâmide. Ele é uma pirâmide, certo? É uma pirâmide com legitimidade, uma pirâmide que o governo legitimou. O governo não critica quem faz pirâmide. O que é pirâmide? É um esquema chamado, por outro nome, de sistema Ponzi. As pessoas da base vão alimentando quem está em cima, certo? O que aconteceu? A pirâmide brasileira ela está invertendo, porque está diminuindo a base, as pessoas que estão contribuindo estão diminuindo, e a parte da ponta da pirâmide está enlarguecendo, são as pessoas que estão ficando velhas, certo? E vão precisar do benefício. Qual o grande problema? A Previdência brasileira, ela lucra muito. Eu vou provar isso para vocês aqui. Veja bem, o problema dela é que ela é responsável, o Supremo já julgou isso lá em 2015, 2016, com a natureza solidária das contribuições. E essa reforma última, através dessa emenda, ela manteve o entendimento de solidariedade das contribuições. O que isso significa? Quando você coloca o seu dinheiro no INSS, e nem lhe perguntam, você é obrigado a colocar porque ela é compulsória, ela é obrigatória, retida na fonte. Quando ele pega o teu dinheiro aqui, aquele teu dinheiro ele não está numa caixinha esperando o Jardel. Ele está sendo usado para várias finalidades. Se fosse só questão de ajudar quem tem BPC, se fosse a questão de ajudar só quem é aposentado especial, que não contribuiu, mas recebe, o rural, por exemplo, tudo bem. Mas o problema, pesquisem, vão no Google aí que vocês vão ver que todos os governos, de agora para trás, todos pegam bilhões ou milhões da Previdência legalmente para pagar a folha do Estado, da União, do DF e dos municípios. Rapaz, isso não vai dar certo. Por quê? Porque a natureza da utilização desse dinheiro foi estendida. Então isso é muito perigoso. Perceba, se você pegar hoje 700 a 800 reais e contribuir a vida toda, né? 30, 40, 50 anos para a Previdência, você vai receber hoje 8 mil e poucos reais. É o máximo da Previdência. Porém, se você pegar 300 reais, ou seja, não é 800, é 300. Você coloca numa previdência privada, num banco, por exemplo, outro investimento, você em menos tempo vai receber o valor igual. Só que na previdência privada você vai ter o valor principal. Você vai ter 2, 3 milhões. Na outra, você vai ter só os 8 mil por mês. Não vai ter os milhões para resgatar, nunca. E também o valor que eles te pagam. Vão te pagar 8 mil. Só que com 2, 3 milhões, 4 milhões, você ia tirar 15, 20, 30 mil. Te dou um número simples. Se Complicado. você contribui hoje, o teto está 8.172 reais, se eu não me engano. Se você 900 e poucos reais a contribuição máxima para você receber o Os teto. 8.100. Se você contribuir 25 anos com esse valor de 900 e pouco, você vai ter um patrimônio líquido de 3 milhões e meio.
hoje com o Tesouro Selic, mas eu acredito que vai cair, que está pagando 14% Uhum. ao ano, você vai ter uma renda passiva exatamente de R$ 15.000. Se isso numa renda passiva, né? E você vai ter 3 milhões lá. Esse dinheiro que as pessoas contribuem Já era, evaporou, já era. né? Então a gente vê com muita preocupação. Então, eu, Dr. Frank, e muitos outros, a nossa geração, a geração dos nossos filhos, ela encontrará muita dificuldade. Porque eu fui advogado por 4 anos do Instituto de Previdência do município de Coelho Neto. E numa das capacitações, o Ministério da Economia dá um treinamento para a gente em São Luís. E lá tinha uma prefeita, Santa Luzia, conhecida por Macaquinha. E a Macaquinha estava lá querendo entregar o Instituto de Previdência para o governo federal, né? Que ela disse que não tinha dinheiro e tudo tal. E tinha uma ação lá que parece que ela mexeu em 25 milhões do dinheiro dos Hum. servidores. E não tinha como devolver. E aí o pessoal, os técnicos, disse, beleza, a Previdência pode tomar o município para si. Porém, você vai ter que arcar Qual a diferença? com todo mundo que ficou dali para trás. Ou seja, a partir de hoje nós assumimos os novos servidores daqui para trás, mas não tem dinheiro. Enfim, tanto que na emenda constitucional proibiu a implantação de novos estudos de previdência. E é lamentável, que eu acho que é bom. Agora, o problema é que tem que ser bem administrado. Aí entra prefeito, sai prefeito. Aí existe histórias de corrupção, que o cara vai lá e mexe. É um dinheiro que não pode. O dinheiro, pelo menos nas legislações, não pode ser mexido. Só entra. Não pode sair. Esse dinheiro só pode sair para uma conta de investimento. E aí, cadê uma equipe preparada que sabe de investimento? Nós não somos educados Não tem financeiramente, informação para nós isso. não temos conhecimento técnico. Por quê? Porque a gente não é educado desde a escola. A gente só vai aprender educação financeira depois de se lascar, da gente aprender com 30, 40, 50 anos de idade. Aí diz, meu Deus do céu, Já perdeu o principal ativo aí, a idade, o a tempo, idade. pra você Né? contribuir. E aí a gente vê com muita preocupação. Então foi suspenso. Hoje no Maranhão tem 44 municípios que têm estudo de previdência própria. Todos deficitários, todos, todos. O menos e minto. O menos lá é o São Luís. E o Estado também, está quebrado. Tanto que lá no Estado, a média, às vezes, para conceder um benefício é 3, 4 anos. Por quê? Você segura esse servidor para que ele não consiga o benefício, ele tendo todos os requisitos para não pagar ele. Então, vai chegar uma hora que vai complicar. E aí vem aqui a história da falta. Nós temos um problema na. Você falou da pirâmide, falou muito bem acertado, mas nós temos um problema, doutor Frank, hoje. Nós temos um problema demográfico e nós temos um problema relacionado à natalidade. Demográfico que a nossa população está envelhecendo. Hoje você vê, eu vi um influencer falando que em Teresina tinha muita balada, né? Tinha Pink, no meu tempo lá tinha Pink, tinha várias Casa de eventos. casas de evento, porque quando dava sexta, a pessoa iria sábado, domingo, encher a cara, beber. Hoje a turma trocou. Quando dá sexta, sábado, domingo ali na Marechal, na Raul Lopes, em É, Teresina, lotado, acredito que em caminhando. Caxias é de domingo a domingo. É, Coelho Neto não é diferente. Você vai lá em Coelho Neto, acho que em várias cidades, você vê gente caminhando, você vê gente de bike, você vê. Então as pessoas mudaram o pensamento. Então, essas pessoas vão envelhecer com mais qualidade de vida. Consequentemente, vamos ver mais. vão viver mais. E aí essas pessoas, a minha mãe veio de uma geração de 14 filhos, outras gerações vieram de 13, 10, essas pessoas trabalhavam e naquele tempo as condições eram ruins e os idosos morriam mais cedo e tinham uma mão de obra fortíssima. Doutor, e quanto à questão do empresário Jardel, né? Você falou muito bem do advogado, falamos do tributário, falamos do previdenciário, das crises da previdência. Mas e o empresário Jardel? O que que o senhor tem de empreendimento? Como é que foi a sua carreira? Eu soube que você tem um posto de combustível. Como é que foi isso? Como é que saiu aquele cara lá do começo da conversa que fazia um curso técnico de enfermagem e virou advogado e o posto entrou aonde aí? Bem, Frank, o posto, a gente acha que na vida tem vários sonhos, né? Uhum. E um dos meus sonhos, quando eu olhava, eu disse, pô, eu tinha vontade de ter um posto de combustível. E aí, isso é o testemunho que eu estou dando para ver quem não acredita em Deus. Eu vou dar um testemunho que quando Deus quer, não impede. Eu lembro, nós estávamos no Covid, e aí a advocacia em crise, né? Porque os pratos, suspensa de profissional liberal.
E aí eu me lembro no local onde eu comprei o posto, onde eu fiz o posto, perdão, tinha vendes. E o dono fazia tempo que queria vender. Aí o pessoal queria dar carro velho e tudo. Ou seja, ele só, eu só aceito se for dinheiro. Então ele nunca conseguiu vender. Em Colineto nós temos uma topografia ruim. Lá para você ter um terreno bacana, ou você corta um morro, ou você aterra um buraco. No meu caso, eu tive que aterrar um buraco. E eu me lembro muito, eu estava meio chateado e estava um número, estava chovendo, 8 da noite, e eu orei a Deus. Parei meu carro e tinha um número. Eu disse, se eu discar era o 608. Se eu digo, se, Senhor, eu quero fazer um post bem aqui. Se for da tua vontade, o homem vai me atender. Quando eu com 3 chamadas, o homem atendeu. Entendeu? De forma educada. Se você quer vender, eu estou bem aqui na frente do terreno. Uma chuva, um relâmpago, ele disse muito educado. Meu filho, você não quer desligar esse telefone, a chuva, o relâmpago, você vem na minha casa amanhã que eu lhe recebo. Aí eu fui, fiquei em silêncio, exato para minha família. No dia seguinte eu fui lá na casa, está vendo? Tô. O cara quer vender tanto. Acho que na época ele queria 750 mil, Eita. né? Um valor bem considerável. E aí, chuta quanto é que eu tinha na conta? 50.000. R$ 1.000. Eu disse, eu não quero A fé tudo. do homem é grande, hein? Eu digo, eu não quero tudo, não. Eu quero só a metade. Não tá fechado o negócio. Aí eu venho pra minha casa e disse, mãe, comprei um terreno e vou fazer um post. Ela disse, tu tem dinheiro? Eu disse, tenho não. Aí se eu tenho com R$ 1.000 na minha conta, vai dar certo. A minha mãe é a pessoa que me inspira, é minha referência, é uma pessoa que sempre me apoiou. Eu acho que A mãe é mãe, referência. né? Mas ela tem um diferencial, né? Criou nós três, mãe solteira, criou a gente com muita dificuldade e formou e tá. Acho que ela tá orgulhosa do papel que ela fez. E aí eu fiz negócio, tá fechado. Só chega, me dê um prazo para pagar. Ele, se for dinheiro, tá fechado. Não venha com negócio de moto, carro, terreno. E aí Deus foi agindo. Deus foi agindo, processos destravando e tudo foi acontecendo. A gente sofreu perseguição política, a gente recebeu empreender no nosso município não é fácil. E aí, recentemente, eu tenho um garoto propaganda que é um humorista, o Brock Guerreiro. Não, eu já ia perguntar, tá aqui, tá aqui. A pergunta que eu tinha anotado aqui era: qual é a tua relação com o Bob Guerreiro? Se o Bob Guerreiro estiver assistindo, um abraço, eu sou fã também. Um abraço, Bob. Todo dia eu assisto os vídeos dele. A gente criou uma amizade. E eu cheguei na véspera de inaugurar o posto, sem cartão, sem máquina, já tava nas últimas, tinha que botar. E aí, nessa época, eu pensei que ia bombar, o local, aquela coisa toda. E aí, foi construído também nessa época mais 2 postos. Mas rapidinho, ele pelo menos parcelou esse dinheiro. Pronto, aí vamos lá pro Bob Guerreiro. Chego lá e disse, Bob, tá aqui. O Bob, um arroba dele é R$ 30.000, né? Aí disse assim, se tu for meu amigo, eu te cobro 15. Aí eu fui lá, mas disse, olha, o primeiro eu quero saber da história do cara. Eu digo, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, eu tô montando aqui nas últimas, vou inaugurar sem cartão de crédito, sem sistema, sem nada, na garra eu tô nas últimas. E eu queria que tu fosse Apoio Neto para inauguração. E ele disse, macho, gostei da tua história, a história foi longa, eu não vou a Coelho Neto, porque eu vou atrapalhar a tua inauguração. E você, no dia da inauguração, você tem que vender combustível. Faz o seguinte, depois de um ano, depois que tu tiver organizado, 2 anos, aí sim, aí você pode me chamar, aí eu tenho todo o prazer de ir a Coelho Neto, né? Fazer um show, um stand-up lá e tal. Nós temos uma conveniência, que é alocada para um amigo, que hoje é vereador na cidade. E agora, recentemente, eu fui lá, eu voltei, tô menos tudo. E aí, dessa vez, não, acho que agora eu vou te dar um tiro. E aí ele me cobrou um valor, aonde ele seu um valor simbólico em relação do tamanho dele, né? E disse e esse dinheiro vem que eu vou dar em cestas básicas. Hum, A gente foi falar de política, ele disse, olha, isso voltando, quando ele disse, olha, quando tu inaugurar, deixa eu te dizer uma coisa, eu quero trabalhar teu psicológico. Quem menos vai abastecer lá no teu posto são teus amigos, as pessoas mais próximas, pessoas que têm inveja. Empreenderam no local, eu digo isso assim, não, Bob, mas não tem isso não, eu tenho muito amigo, tenho muito cliente, escuta o que eu estou te dizendo. E foi verdade. Isso, mas tem uma coisa, a mídia, né, as redes sociais, ela vai te trazer muitos novos clientes que vão se tornar amigos. E beleza, e Deus tem abençoado até hoje, a gente tem conseguido se manter no mercado. A gente tem uma dívida grande para pagar, mas estamos pagando, né?
Empresário, que, como eu disse, eu sempre aprendi, a gente sempre aprende com esses caras, Flávio Augusto, Fábio Marçal e tudo que eles dizem, nós temos que fazer dívida. O empresário tem que fazer dívida, agora dívida com inteligência. Agora tu vai lá no banco, pega 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, Não tem como pagar. tu vai comprar um carro, tu vai comprar um apartamento. Então, eu também vi empresário da minha cidade fazer isso. Pegar, Comprar um ativo, né? o cara vai lá, pega um dinheiro do banco, e aí o negócio está prosperando, Ele né? se sente rico. Se sente rico. É. Segundo o Sebrae, um dado técnico, eu gosto muito de dados técnicos, ele diz que no mínimo, você tem que esperar 5 anos para você poder tirar o dinheiro do seu negócio para comprar uma casa, para comprar um carro, né? Então, eu já acho que hoje faz 5 anos que eu não tenho mais carro, eu vendi tudo, investi no posto, e o lucro que tem eu estou reinvestindo, Tá certo. né? Esse é o caminho, cara. Então, daqui a 5 anos eu tenho fé em Deus que estou com saúde e tudo isso pronto. Eu estou plantando para colher, né? É a lei da semeadura, tenho certeza que se Isso. Deus me deu um negócio desse com R$ 1.000 na conta, eu vou colher uma hora. Hoje eu não tenho condições de colher. Hoje tudo que entra no posto é para Faz pagar as parte. despesas fixas, variáveis, e o pouquinho que sobra é para fazer o reinvestimento no negócio, né? Boa, boa, boa. Cara, eu fico feliz. E aí onde é que fica o Posto Jardel? O nome é Posto O Celes. Alto Posto Celes. Alto Posto Celes. E, Quem tá me ouvindo aqui é de Coelho Neto. Como é que faz para achar o posto? Pronto, nosso Qual é a posto rua? fica bem localizado, fica no coração da cidade, no centro, onde fica um MA 034, frente ao mercado produtor. E o que que lá, qual o foco do nosso empreendimento, do nosso posto, Frank? Recentemente saiu uma matéria em Teresina, eu acho que você viu, que foram mais de 25 postos fechados, Uhum. né? Fraude em combustível, chupa-cabra. Então lá, uma promessa que eu fiz para Deus e para o povo é que Deus condena a balança É. enganosa. Então, o seu posto é um posto honesto. Isso. O seu posto não mistura gasolina E com outras coisas, não. tenho total tranquilidade. Quem está nos escutando é a nossa marca, é a credibilidade e a confiança. Lá, o nosso combustível, nós fazemos o que nós podemos fazer na sala, mas nós fazemos no pátio. Toda vez que chega o caminhão, nós fazemos a testagem no pátio. E nós fazemos toda semana uma conferência interna da qualidade do combustível, apesar do nosso posto ser novo. Então, 1 litro é 1 litro. Não tem negócio de 800 ml, não tem 900 ml e tudo. Então, quem for abastecer no Auto Posto 7 sabe que lá é 1 litro. Alguém pode até questionar, né? Às vezes, em relação do carro dele, pode estar com mau funcionamento, mas a gente chama, faz os testes na frente, como a legislação diz, eu sou responsável pelo que sai da bomba. Depois que sai da bomba, a gente não tem, porque às vezes o cara não troca o filtro, vai para a zona rural, contamina o combustível, alguma coisa, ou abastece em O outro local. teu posto, ele vende gasolina, álcool e diesel? Não, nós hoje só trabalhamos mesmo com diesel e gasolina. Diesel e gasolina. Álcool nós não vendemos porque é um material muito volátil, a saída a gente entendeu que era pouco, o nosso espaço é pequeno, né? Não é um posto tão grande, Uma bomba, duas nós bombas, temos 2 bombas, duas bombas. né? E nesse espaço lá a gente montou nosso escritório, o outro empreendimento que a gente fez foi uma empresa de serviço. Logo, logo a gente está trabalhando, amanhã a gente tem uma reunião com o poder público. Antes de o senhor falar, pode ser que você fale antes, o Jardel disse que vai fazer uma revelação aqui. Pode ser um empreendimento, não sei o que é. Eu ainda vou falar com ele de política nos últimos minutos que está faltando, mas se couber agora aí a revelação, você pode dizer. Se não couber, se for no assunto Vamos político, deixar uma final, pronto. vamos para a política, né? E aí a gente montou uma empresa de serviço, a gente vai trabalhar a parte imobiliária em Coelho Neto, a parte tributária na região, e vamos focar em serviço. Esse ano foi um ano da gente se reinventar, a gente já tinha conversado até pessoalmente. Esse ano lá a gente vai focado em trabalho, focado em novos projetos, né? Então a gente vai ter que se reinventar na comunicação. O novo projeto é ligado à comunicação, né, que a gente Pronto. a gente está fazendo uma análise de mercado. A gente hoje, em Colher só existe um empreendimento nesse sentido. A gente já viu os pontos positivos e negativos. Em cima disso, a gente está bolando nossa ideia, né? Pronto, pronto, fico feliz. Vamos conectar então. Então, o posto, eu queria saber sobre o Bob Guerreiro, o posto. Vamos para o último tema. Jardel, além de empresário, advogado, enfermeiro, dono de posto, você também alçou ou alça ou alçará voos na política. Como é que está a política lá de Coelho Neto? Eu fico ouvindo por alto, eu gosto de acompanhar a política da região e com o Jardel, já fizemos isso com o Joãozinho, né? Tem alguns políticos que pediram para vir. Atenção políticos, nós vamos receber todos vocês.
Mas vamos lá. Como é que tá a tua visão da política? Como é que tá você? Você é do governo, você não é do governo? Você tá dentro, você tá fora? Como é que é? Platão, né, no tempo da Grécia Antiga, ele já falava que nós somos seres políticos, né? Sim, E as pessoas têm a mania de demonizar. Gente, tudo é política, tudo. né? Hoje, o meu empreendimento, ele só realizou, nós tivemos no governo passado muita dificuldade de ter o atual prefeito que foi reeleito, que é o prefeito Bruno Silva, um abraço para ele, me deu a Qual é o oportunidade. nome? Bruno? Bruno Silva, Bruno Silva. um abraço. Um abraço, querido. E aí, ele teve a política de não dificultar a classe empresarial. Na época, quando nós fizemos, nós hoje estamos como vice-presidente do Sindicato dos Empresários de Coelho Neto. Um abraço para o Gesiel Marques aí, que é o presidente do Sindivarejo. Presidente, você tem que me pagar meus honorários, viu? Estou trabalhando de graça para o sindicato. E aí, ele teve essa política, deu a Secretaria de Indústria e Comércio para a classe empresarial para a gente desenvolver um trabalho. Então, Então ele permitiu o o desenvolvimento. desenvolvimento. Ele Ele não não. cria entrave, a burocracia lá, meu amigo, é para gerar emprego isso. Então, acho que a política tem que ser isso. O Uhum. Estado é burocrático, as coisas são burocráticas, tudo dificulta a vida do empresariado. E se um prefeito, um governador, um presidente quiser dificultar a vida de qualquer empresário, ele dificulta. Dificulta. Verdade. Então, nós já fomos, no passado, candidatos a prefeito em Coelho Neto, me lembro pelo partido PCB, o 21, né? E eu tenho os meus santinhos, tenho tudo lá, e a gente querendo mudar o mundo, gente jovem, acho que eu tinha 22, eu era 23 anos, aquele tempo era caro, tinha que ter carro de som, estrutura e tudo tal. E aí não deu certo, a gente fazia muita obra social como o Bob disse que vai, o Bob disse, olha, cara, todo dia eu dou cesta básica, eu arrumo um remédio com um, com outro, uma cirurgia, alguma coisa. Então, na política, infelizmente, há muitos anos, o povo é culpado, né? Eu sempre digo que o povo tem um governo que merece, Eu também infelizmente, acho. né? Também acho. Infelizmente. Então, hoje eu não concordo em ninguém falar de vereador, porque na verdade eu sou advogado que atua na área eleitoral também, advoguei muito forte agora. No Encolhe Neto tinha R$ 27.000 de teto. 27 mil e um pouquinho. A partir do Teto momento de quê? para um vereador gastar. Certo. Se um vereador gastou 50, 100, 200, 300 mil, o mandato não pertence ao povo, pertence a ele. Se um prefeito gasta 2, 3 milhões, você acha que um prefeito que em Coelho Neto hoje ele ganha R$ 12.000, né? Vai querer. Tem coisas que a gente não vê, a gente vê o É, milagre financeiro e tudo tal. Quando o cara ganha, é meio que acertar na loteria, né? Tem é, umas coisas que a gente não entende. Então, na questão da política, aí eu me desgostei, Frank. Quando eu fui candidato, eu vi o poder econômico engolir, o povo era desgostoso, então a gente decidiu se afastar. Eu acho que foi uma decisão correta. Onde eu fui cuidar dos meus empreendimentos, fui cuidar, terminar minhas duas faculdades, e foi uma decisão muito acertada. Porém, hoje eu vejo com muita preocupação. Por quê? Porque na esfera federal, estadual e municipal, nós vamos precisar acertar político. Não tem outra questão. Você é advogado, você está vendo aí hoje, eu acredito que logo, logo, hoje vai ser censurado as redes sociais uhum. no julgamento do STF, né? Então, quem poderia barrar seria a classe política através do Senado. Não vai fazer isso. E eu acho que Coelho Neto Caxias precisa de um político, né? O atual prefeito não vai para a reeleição. Eu acredito que precisa de um político que viva Coelho Neto. Você seria esse político ou não? Ou tá cedo para dizer? Acho que está cedo, mas eu acredito no nome que seria uma pessoa que vive em Coelho Neto. Eu investi mais de R$ 2 milhões lá no local. Eu pego minha moto, eu ando no final de semana. Eu dou uma volta. Eu sei a dor do buraco. Eu sei a dor da UPA. Eu sei a dor do comércio local. Infelizmente, nós dependemos do poder público, ou seja, da prefeitura inchar a prefeitura para poder ter renda na cidade. Quando o prefeito desidrata a folha de pagamento, o comércio sente, a Sente, na cidade mesma hora. sente. Hoje, lá em Coelho Neto, o prefeito desidratou, as Caxias também desidratou, o Uhum. comércio sentiu, as pessoas sentiram, e a gente não vê nenhum esforço É de, porque de trazer de grandes negócios, mas é, também esse business precisa de investimento. incentivo, né? Olha, é um absurdo, por exemplo, hoje nós temos aqui rodeado pelo agronegócio. Cara, aí a soja sai daqui, vai para o porto de Itaqui, Uhum. vai para a China, vem o óleo e é vendido aqui. É. Aí, por que que não se faz Não se faz uma indústria industrialização. aqui?
imposto na hora de sair, ICMS, PIS, COFINS, aí vem os impostos estaduais, federais e tudo. Se for produzir, o custo é muito grande. Olha o absurdo da questão tributária. Mas a gente não vê os políticos maranhenses trazer algo que Eu achei massa essa tua fala aí, porque é o que eu vejo também, né? Também sou advogado, empreendedor, professor dessa área. Inclusive, esse semestre agora que vem eu vou dar aula de tributário na faculdade. E assim, cara, o que me entristece, e aqui eu não estou citando o nome de político A, de político B, isso aqui não é uma indireta, eu não sou homem de mandar indireta, eu mando logo a direta, entendeu? Mas isso aqui é um entendimento a nível nacional. É muito triste você sentar com um político e ele não ter nenhuma proposta tributária empreendedora para a cidade. tem. Entendeu? Você senta com o cara, sim, o que que tu vai fazer? Eu vou esperar o Matheus instalar aqui. Ó, o Matheus está instalando isso aqui porque o salário mínimo aumentou R$ 100 e pouco para cada pessoa, já tem 3 anos, ele já calculou que a cidade tem mais de 150 mil habitantes, muito mais, 180 por aí. Para ele compensa. Mas eu não vejo isso mérito da folha local. Entendeu? Aí o cara bota, não, ele fez um estudo. O Matheus tem um estudo que em toda a população, ele tem mais de 70 mil habitantes, ele vai botar um Matheus. Não é um mérito local. Olha, entenda, cidade do Nordeste, principalmente, eu vou falar que o Nordeste é muito amplo, vou falar de Caxias e região. As nossas cidades, elas sobrevivem de três fontes. A folha da prefeitura e Câmara, que é o município, a folha do Estado, a folha da União, e na folha da União tem benefício previdenciário e tem programas assistenciais e sociais. Tirando isso aqui, o maranhense não vive, pô. Não vi. A maioria não vive. Então, assim, é triste. Claro, nós tivemos programas que melhoraram nossas vidas. Por exemplo, Fiéis, ProUni melhorou tua vida e a vida de quase todo mundo que a gente veio para cá. Mas isso é um programa a longo prazo, ou a médio prazo. Mas quando a gente olha as cidades, eu pergunto assim, poxa, como é que tu vai atrair investidor para cá? Por exemplo, tem aqui no caminho de Teresina, tem um local para investidores, né? Mas, cara, não basta você construir um prédio daquele, tá lá, abandonado, eu passei por lá, mato. Cara, tem que ter um cara que saiba desenvolver políticas empresariais, apoiar os empresários, conversar com os empresários, mas não é só isso, ele precisa ir para fora. Ele tem que trazer pessoas. O mérito, de quem é o mérito do agro na região dos Cocais? É do pessoal do agro Não, mesmo. não tem Não, político. não tem político. Político nenhum ajudou a galera do agro aqui, ou trouxeram, vamos buscar a galera do agro para Caxias ou para a região dos Cocais. Não, cara. Eles, eu digo porque eu conheço vários, já advoguei para vários, moro perto de vários, são colegas. Eles viram que essa região de Coelho Neto, Caxias, era interessante para escoar a produção para o povo de Itaqui. Vieram, Vamos compraram. analisar a classe Não é política. mérito de política pública municipal, nem estadual, entendeu? E são eles que estão fazendo uma certa mudança. Só não podem fazer mais, como você muito bem colocou. Por quê? Porque produzir nesse país é caro, porque o governo erra. Aonde é que o governo erra no tributário? O governo não entende e tá indo na contramão com essa loucura de IOF, pegar uma medida que é regulamentar e usar para fim de imposição imediata. Isso aí vai dar um problema enorme para o país. A visão do país é: o que o país está dizendo em matéria tributária? Não compensa empreender. Tu acabou de dizer, eu boto 14% na Selic. Para que de acho que eu quero funcionário? Para que eu quero dor de cabeça com o empreendedorismo? Eu boto meu dinheiro lá, o dinheiro fica parado, ele rende. Agora, o que acontece? O governo teria que dar um passo para trás. Eu estou falando do governo federal. Um passo para trás. É muito simples. São mais de 500 deputados lá e senadores, somando todos. Deveria dar um passo para trás. Qual o quê? Meu amigo, vamos diminuir. Que é o que você disse faz no seu negócio, é o que eu faço no meu. Vamos diminuir tributação para atrair investidor. Aí o que acontece? No Brasil, o custo de empreender é extremamente caro. A mordida do leão, o leão que eu me refiro aqui é a receita, né, e os demais tributos. É muito caro empreender nesse país. Então, se você baixa isso, está bem que uma para o Paraguai. Eu fui no Paraguai a convite do pessoal do agro. Fui no Paraguai. Tem dois Paraguais. Um Paraguai bem pobre, que o pessoal vive dos Guaranis, que é a moeda de lá, e um Paraguai todo dolarizado. O da soja, dessa realidade. Sabe o que eles fizeram lá? Uma coisa muito fácil. Tudo é 10%. Quem que não entende que tudo que você ganha é 10%?
A Lupo tá indo para lá. A luta tá lá. Vai Entendeu? empregar os Paraguai, qualificar, o dinheiro vai ficar lá. Vai ficar lá. Aí o que acontece? Vão comprar terra barata lá, vão criar empreendimentos, construir. Agora aqui nesse país, vão criar o AVA, vai dar de 28%. Entendeu? O que acontece? Tu vai quebrar o país. Só um tributo, só um imposto é isso. Tributo é algo gênero. Nós temos mais de 5 espécies de tributos. Só dentro do imposto, que é uma espécie de tributo, tem 10. Dos 10, 9 estão ativos. Só não está o Agora, restante. eu faço uma Absurdo. crítica à classe empresarial. Diga. A classe empresarial tinha que se envolver mais na política, como eu estou te dizendo. Coelho Neto tem uma cultura. Nós tivemos uma ex-prefeita aqui no Moraes. Perdeu a campanha, foi morar em São Luís. Nós tivemos um ex-prefeito que no Moraes em Coelho, que era senador, perdeu, voltou para São Luís. Nós tivemos um ex-prefeito que voltou, mora em Teresina. E nós Então tem que ser alguém de lá. Acredito que tem que ser alguém de lá. Alguém que invista lá, que gaste lá, que invista 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, que viva Coelho Neto. Vai perder a campanha, vai passar o mandato, mas ele fique lá. Eu acho que isso é importante. Aí a classe empresarial tem que se envolver. Infelizmente, a classe empresarial não quer se envolver, só quer pagar o pato e pagar a conta. Né? Infelizmente, nós temos essa dificuldade de entender esse protagonismo que a classe empresarial tem, porque quem investe, né? Vou dar um exemplo aqui, Caxias. Nós tínhamos o atual ex-prefeito Fábio Gentil, foi vereador há muitos anos, o cara viajava para Gramado, para isso, para aquilo. Ele tem um defeito dele, tem, mas nos primeiros 4 anos dele, o cara foi destaque. Nesses 4 anos ele Né? fez muita coisa Fez diferente, muita coisa né? diferente. Por quê? Porque mora, vive, Caxias e tudo. Né? Coelho Neto tem um histórico de prefeitos que não moram na cidade. O atual prefeito não mora na cidade. Isso é lamentável. Então, assim, eu acho que precisa apostar. Nós tivemos um ex-prefeito que morava na cidade, mas era um cara isolado, era um cara que não tomava um café na rua. Então, para mim, não morava na cidade. Quem mora na cidade é quem Você está falando de viver a cidade. vive. Você vai na padaria, você vai na lanchonete, você vai no supermercado, você anda pelas ruas de Coelho Neto, você fala com o povo de Coelho Neto. Acho que precisa disso. Você tem investimento lá, você é um prefeito no negócio desse, a cidade está sofrendo, eu vou dar emprego para o povo, encher a folha de pagamento, dentro do limite de 60% da lei de responsabilidade fiscal, né? Essa questão da Previdência, se quebrar lá, mas o prefeito vai pagar. Eu vejo que se houver um desvio na Previdência, vamos para a minha realidade municipal, Coelho Neto vai quebrar. Esse é um alerta que eu faço aqui, Coelho Neto vai quebrar. Por quê? Porque o FPM é 2 milhões. Uma folha deve passar no mínimo mais de R$ 1 milhão. E a tendência é ela aumentar, ou dobrar e triplicar num curto espaço de tempo. Logo, logo. Então isso é perigoso. Então tem que ter alguém que tenha esse cuidado. Eu digo, o mandato passa, mas a minha índole, a minha honestidade, eu não quero andar nas ruas as pessoas me apontando como foi eu que botei minha cidade no buraco. Se o cara foi embora, eu digo, vou me embora, respondo o processo, não estou nem aí. E bem-se tchau. Né? Você sabe que hoje existe mais de 47 recursos, basta o cara ter uma banca boa de advogado e não vai ser Segurar condenado. até o mandato terminar. Bem, a Meu novidade. amigo, para finalizar, nós vamos agora saber qual é essa novidade. Exclusivo. Vamos ouvir o que o colega vai nos revelar. E nessa exclusividade, deixa eu dar suas considerações finais. Em primeira mão, nós vamos montar mais um empreendimento ligado à mídia. Em Coelho Neto ou fora de Coelho Neto? Nós vamos montar um podcast. Olha aí que só. Um podcast, ele vai ter a roupagem seguinte. Nós vamos ter esquerda e direita. Nós vamos ter as pessoas que vão atacar a esquerda e a direita, o Lula e o Bolsonaro, e fazer a defesa de ambos. E nós vamos, a nível estadual, hoje nós temos os candidatos a governador, Laes Bonfim e Bright, nós temos Felipe Camarão, então tem que ter os dois lados para atacar. E no município, alguém para descer as críticas ao governo municipal e alguém para defender o governo municipal. Acho que vai ser a roupagem. Então será um podcast político. Né? E comercial, né? Vai ser nesse sentido. Algo que atrai, porque o debate tem que ser feito. A gente vê os podcasts muito parciais, a gente vê os blogs parciais, a gente vê a mídia parcial, ou contra um ou contra outro. Então seria interessante ter o contraditório, como diz o direito. Toda história tem 2 versões. Então acho que a gente vai trabalhar nessa linha de pensamento. E eu agradeço, né, pela oportunidade, parabéns pelo estudo, parabéns pelo trabalho, que Deus continue abençoando. Tenho certeza que daqui a uns dias você estará voos maiores, convidados mais gabaritados, né? E eu espero talvez voltar em um dia, né? Vai Eu dou voltar, oportunidades, vai voltar. Doutor Frank, eu tenho um álbum novo para apresentar, né? A gente está trabalhando isso para a gente apresentar, você sabe disso, mas em outra oportunidade a gente vai comentar
Deus quiser, contar a bênção, né? Eu acho que aqui é um lugar, o nosso podcast é um lugar que também, Jardel, busca receber todas as roupagens, as verdades. Eu acho que dar voz ao nosso povo é bom, né? Fazer esse debate é bom. E eu fico muito feliz, muito grato pela sua vinda aqui. Que você volte outras vezes, que nos conte como é que está Coelho Neto. E a quem eu mando um abraço a todos os nossos queridos colegas, amigos e cidadãos de Coelho Neto. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Foi um prazer ter você aqui, amigo. Tchau, tchau, pessoal.